Shalom, povo do avivamento, de casa em casa até a última casa, Atos capítulo 5, versículo de número 42. Quero cumprimentar também aqueles que estão nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está aqui passeando no nosso meio, mas Ele também está te visitando aí onde você está agora, no teu carro, no teu celular, talvez no teu trabalho, na tua casa, onde você estiver. Jesus irá te tocar nesta noite e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão felizes na presença do Senhor? Também estou muito feliz, estou muito alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos vindo de um tempo poderoso, de um tempo violento na presença do Senhor. Desde sexta-feira à tarde estamos aqui na igreja. Desde sexta-feira às 0 horas, né? As pessoas reunidas em jejum de Esther. Sexta-feira à tarde tivemos nosso culto. Sexta-feira à noite tivemos a nossa vigília. Foi poderosa até às 5 da manhã na presença do Senhor. Ontem ministração o dia inteiro. Hoje ministração pela manhã. Depois entrega do jejum de Esther. Foi um derramar do Espírito Santo. A igreja cheia, o povo adorando a Deus. E aqui estamos mais uma vez para adorar e exaltar o nome do Senhor. Não nos cansamos de anunciar. Não nos cansamos de falar que Ele é bom e que a sua bondade dura para sempre. Coisa boa estar na presença do Senhor. Quero dizer, queridos, que ministério para nós não é um fardo pesado, não é um cansaço, não é um peso estar aqui, é uma alegria muito grande estarmos aqui na presença do Senhor. E se você porventura tem sentido um peso em trabalhar na obra do Senhor, por favor procure o teu líder, porque tem alguma coisa errada. Porque trabalhar para Jesus é uma grande alegria e um imenso privilégio para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Os apóstolos estão resolvendo algumas coisas fora, né? E o que tem para hoje é o careca gordinho. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo que está alinhado ao tema desta noite, o encontro de Jesus com o gadareno. Para isso, por gentileza, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Versículo 18, 3 versículos, do 18 ao 20. Quantos acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 5, 18 a 20, diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Diga, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Queridos, eu sei que esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas a Bíblia está falando sobre um homem que estava completamente endemoniado. A Bíblia fala sobre o estado de perturbação daquele homem, um homem que estava num estado de violência, tamanho a perturbação que havia sobre a vida dele. E a Bíblia diz que quando Jesus ele veio se aproximando daquele homem, os demônios que estavam sobre a vida daquele homem se prostraram diante da presença do Senhor Jesus. Aquele homem então recebeu grande libertação. E a Bíblia diz que depois de receber grande libertação, aquele homem ficou apaixonado por Jesus e desejou seguir o Mestre. Porque é assim que acontece, queridos. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus e temos um verdadeiro encontro com Ele, desperta algo dentro de nós e nós não conseguimos mais viver a vida que nós vivíamos antes, porque algo despertou dentro de nós e nós somos então impelidos, impulsionados, empurrados para viver uma vida perto de Jesus, uma vida na presença do Senhor. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar na presença do Senhor e se desviar. Infelizmente eu já tive essa experiência, que eu não desejo nem para o meu pior adversário. Embora eu não tenha inimigos, pelo menos declarados, a não ser o diabo, né? Inimigos físicos eu estou me referindo. Mas se tivesse, eu não desejaria nem a eles, porque coisa ruim
é ver pessoas desviadas da presença do Senhor. Mas mesmo quando alguém quer desviar da presença do Senhor, após ter tido um encontro com Jesus, essa pessoa não consegue, porque a Bíblia diz assim: para onde iremos da presença do Senhor? Se colocarmos a nossa casa nas profundezas, ali o Senhor está. Se colocarmos a nossa casa nas maiores alturas, ali o Senhor estará. Porque nada, nem ninguém, nem principado, potestade, coisas do presente ou coisas do porvir, anjos ou demônios, pessoas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você foi tocado pelo Senhor, ei, não há como desviarmos e nos afastarmos desse propósito tremendo. Jesus nos chamou, nos escolheu, e por isso estamos aqui nesta noite. Se você está feliz por isso, por favor, jogue a sua mão para o céu e dê uma poderosa salva de palmas de alegria por ter sido chamado e escolhido pelo Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que aquele homem ficou tão apaixonado por Jesus que ele desejou voltar com Jesus. E Jesus, depois de ter terminado aquilo que ele havia ido fazer naquela região, ele voltou, entrou no barco com seus discípulos. E quando ele foi fazer a contagem, pastora Suzy, ele começou a contar e percebeu que tinha algo errado, porque em vez de ter um número par, deveria ter 12. Tinha uma pessoa a mais dentro daquele barquinho para atravessar do outro lado. E era quem? O endemoniado gadareno. Jesus olhou e falou: eu te vi. Aquele homem olhou para Jesus e falou assim: mestre, deixa-me ir contigo. Deixa-me atravessar contigo. Eu quero viver agora para te servir. Eu quero viver agora para dedicar a minha vida e estar em tua presença. E Jesus falou assim: não, você não pode ir comigo, porque a partir de agora você vai voltar para a tua casa, vai voltar para os seus, e ali você será um grande testemunho, um anunciador de boas novas. E através da sua vida eu vou promover um grande avivamento na tua casa e por onde você colocar a planta dos seus pés. Ei, queridos, o Senhor nos chamou e não nos chamou para ficarmos sentados ouvindo boas ministrações. Quando o Senhor nos escolheu e nos chamou, se o propósito dele fosse apenas nos salvar, embora esse seja o maior benefício de termos nos encontrado com ele, pastor Naldo, a salvação. Certa vez ele mandou os 70 foram e voltaram felizes. E o relatório era o seguinte: Senhor, estamos muito felizes, estamos alegres sobremaneira. Por que vocês estão felizes? Porque os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, os demônios se submetem a nós, por isso estamos felizes. E Jesus falou assim: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Tudo isso é muito bom, porque quando Jesus nos chama, Ele nos usa para uma grande obra. Mas a maior benefício de termos sido escolhidos, chamados pelo Senhor Jesus, é a salvação. Mas se o propósito de Jesus fosse apenas nos salvar, no momento em que nós levantássemos a mão para Ele, Ele nos recolheria, para que não tivéssemos sequer a oportunidade de nos desviar da sua presença. Por que estamos aqui então? Porque quando Ele nos chamou, nos escolheu, Ele tem para nós uma grande obra. Ele tem para nós um grande avivamento. Ele tem para nós uma grande comissão. E Ele deixa muito claro através dessa história aqui com esse ex-endemoniado de Gadara. Aquele homem que era completamente perturbado, agora livre, deseja seguir a Jesus. E Jesus falou: você vai me seguir, mas de uma outra forma. Você vai ficar aqui em Decápolis. E Decápolis não é o nome de uma cidade, é um conjunto de 10 cidades. E aqui nesse lugar você vai promover um grande avivamento, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E através da sua vida, da vida de você, que ninguém acredita, que a tua família já não acredita mais, que os teus amigos já não dão mais crédito, é através de você que eu vou promover um grande avivamento. E aquele homem topou, aquele homem acreditou, aquele homem disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos como aquele homem levanta sua mão hoje e diz: conta comigo, Jesus? Quantos querem isso? Eu quero isso, Senhor. Queridos, eu estava ali pensando no que eu ia ministrar, e mais uma vez levantei a minha mão e falei: Senhor, eu me converto mais uma vez. Eu digo mais uma vez isso: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, conte comigo. Mas queridos,
Só o desejo de ir não é suficiente. Eu sei que se fôssemos entrevistar aqui, Eli, as pessoas que aqui estão, também aquelas que nos acompanham através das redes sociais, a resposta seria unânime. Todos responderiam: eu quero ser um instrumento na presença do Senhor. Todos responderiam assim, eu quero de alguma forma ser usado por Deus. Então boa vontade não é suficiente. Nós precisamos entender alguns segredos. Nós precisamos entender alguns posicionamentos que nos levam a viver o propósito de Deus, que nos leva e nos impulsionará para a grande comissão. Eu quero dizer mais uma vez, através de nós, um grande avivamento está proposto em nome do Senhor Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a oposição ao propósito. Todo propósito, toda oposição é proporcional ao propósito de Deus. Preste atenção, queridos. Porque no capítulo anterior, no final do capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus estava pregando. E ele sentiu no coração então o desejo de atravessar o lago da Galileia, com o propósito de ir em direção a Gadara, encontrar aquele endemoniado. E quando Jesus estava nesse foco, nesse propósito, indo até Gadara, em direção àquele endemoniado, o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade, uma grande oposição se levantou. Porque quando o Senhor nos chama, nos escolhe, quando o Senhor aponta o dedo para nós e diz: vem Marcelo, eu tenho algo com você. Vem Naldo, eu tenho algo contigo. Vem Emanuel, eu tenho algo contigo. Ei, algo acontece dentro de nós. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo, de alguma forma, ele tenta se opor ao propósito de Deus em nossas vidas. O inimigo tenta se levantar para nos afastar, para se opor àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Foi assim com Jesus. Jesus estava em caminho de Gadara, e a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou, com o propósito de tirar Jesus do foco, com o propósito de que Jesus não alcançasse e não fosse até Gadara libertar aquele endemoniado gadareno. E quantas pessoas, queridos, nós aconselhamos: pastor, parece que no momento que eu levantei a mão para Jesus, em vez das coisas melhorarem, parece que a oposição foi maior. Parece que no momento que eu comecei a ir para a igreja, ao invés das coisas melhorarem, parece que as coisas fizeram piorar. Preste atenção, eu quero te dar uma boa notícia. No momento em que você levantou as suas mãos, o inimigo pode até tentar se opor a você, mas a palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo pode até tentar se opor, o inimigo pode até tentar se colocar contra você, o inimigo pode até tentar levantar uma tempestade na tua frente, mas no momento em que você se coloca na presença de Deus, se sujeita à tua palavra, a Bíblia diz que o diabo vai fugir da tua presença. E se por um caminho o inimigo se levantou, por 7 caminhos ele vai fugir da tua presença, porque você é chamado, escolhido pelo Senhor para um grande propósito, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê Ele uma poderosa salva de palmas em nome de Jesus. Toda oposição é proporcional ao propósito. A oposição está grande, a luta está difícil, pastor. É porque Deus está por fazer algo poderoso na tua vida. Existe uma máxima que é dito, e muitas pessoas usam esta frase, e que é uma grande verdade: o diabo é trombeteiro da bênção. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se o diabo está se levantando, se a oposição está difícil, se as coisas estão, se há certa barreira para que as coisas aconteçam, não desista, permaneça, porque o Senhor vai colocar todas as barreiras por terra e o propósito será alcançado. O diabo quer desviar as nossas vidas do foco. O diabo quer fazer com que nós não sigamos no caminho que devemos seguir. E existem tantas estratégias para isso. Estava meditando a respeito de uma delas,
Lá em Lucas, capítulo de número 14, versículo 17 a 20, não dá para ler aqui, mas o Senhor propõe uma parábola, e a parábola era a respeito de uma grande ceia, de um grande banquete, de uma grande festa. E a Bíblia diz que um determinado senhor convidou algumas pessoas para uma grande festa, pastor Naldo. E quando chegou o momento do jantar, algumas pessoas não foram. O Senhor foi perguntar para elas por que elas não foram. Olha só quais foram as desculpas. A primeira delas: comprei um campo. Comprei um campo, por isso eu não fui. Perceba que o diabo nem sempre se veste de diabo. É fácil nós identificarmos o diabo no meio da prostituição. É fácil nós identificarmos o inimigo no meio da mentira, porque é pecado, faz fumaça, todo mundo percebe. É fácil identificar o diabo no meio do adultério. Isso aí, em nome de Jesus, nenhum de nós aqui cometemos mais. Nenhum de nós. Mas o inimigo é sagaz, e muitas vezes ele, através de determinadas situações que parecem lícitas, acaba tirando o crente do foco. Olha só, queridos, a Bíblia diz que Deus queria libertar o povo da escravidão do faraó. E aí Deus manda Moisés lá, pastor Antônio, Deus manda Moisés falar com o faraó: deixa meu povo ir ao deserto me prestar culto. Sabe o que o faraó falou? Estão muito desocupados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou endurecer a carga de trabalho, eu vou distrair eles com trabalho. Ei, muitas pessoas estão trabalhando demais e estão usando isso como desculpa para não estarem na presença de Deus. Preste atenção, não transforme a bênção que o Deus te deu, o seu trabalho, numa desculpa, porque pode se transformar numa maldição. Olha só, a primeira desculpa que aquela pessoa usou para não ir à ceia, para não ir no banquete: comprei um campo. Eu nunca vi alguém chegar assim: pastor, eu quero te contar uma coisa, pastor Naldo. Eu comprei um campo, comprei uma casa nova. Sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá, Satanás. Não, é sempre motivo de comemorar. É ou não é, gente? Comprei um campo, oh, glória a Deus. Que bênção. Mas muitas vezes, através de situações lícitas, o inimigo acaba nos distraindo e nos arrancando da presença do Senhor. A oposição nem sempre acontece através de uma tempestade. A oposição nem sempre acontece através de algo que a gente... Porque a tempestade, queridos, o que a gente faz com a tempestade? Convoca nosso líder. O que acontece com o pastor Antônio quando ele está passando por uma tempestade? Chama o pastor Naldo, a pastora Júlia, vamos jejuar, vamos fazer uma prece, vamos fazer um voto, vamos orar, vamos buscar Deus. É uma tempestade, não podemos aceitar. É um inimigo declarado. Agora, e quando o inimigo não está sendo identificado? E quando o inimigo tem cara de bênção? David Wangshou veio ao Brasil certa vez. Aquele homem era pastor da maior igreja que havia no mundo. Milhares de pessoas. E quando ele chegou aqui, num determinado momento, ele estava com um pastor conhecido, inclusive. E ele começou a chorar. E chorar, e chorar, e chorar. E o pastor: por que você está chorando? E tinha um intérprete interpretando. E ele falava: eu estou chorando porque vocês são muito perseguidos. Vocês enfrentam grande perseguição. E o pastor falou assim: David, eu li alguns livros seus e eu vi que perseguição quem enfrentou foi você. Porque você foi preso pelo nome do Senhor Jesus. Você foi deportado de países pelo nome do Senhor Jesus. Você pregou em países de cortina de ferro. Você saiu fugido. Correu de polícia, correu de um monte de situações. O David Wangshou olhou para ele e falou assim: sabe qual é o problema? O inimigo que eu enfrento na China, ele é declarado. Eu conheço o meu inimigo. E o inimigo declarado me levou para um crescimento. Eu não tinha outra opção. Eu precisei me reunir escondido em lugares, muitas vezes desertos, difíceis. Isso levou a igreja a um crescimento, a uma unidade. A igreja ficou poderosa. Enquanto o inimigo que vocês enfrentam tem cara de bênção,
O inimigo que vocês enfrentam tem cara de multiplicação. O inimigo que vocês enfrentam tem cara de prosperidade. Parece que está tudo bem, mas é um inimigo que não é declarado. Ei, queridos, nós precisamos abrir os olhos. Comprei um campo, estou trabalhando demais, ganhei uma bênção e por isso eu não posso participar do banquete. Olha a outra desculpa. Olha aqui. Comprei 5 juntas de bois. Talvez seja difícil de entendermos isso, porque naquela época a agricultura era algo muito forte. E quem comprasse mais 5 juntas de bois para o seu negócio, estava potencializando muito a sua capacidade de produção. Então, profissionalmente, aquela pessoa estava crescendo muito. Qual que é a maldição disso? Já viu, pastora Júlia? Alguém falar assim, ó, recebi uma promoção no meu trabalho. Satanás do inferno, o sangue de Jesus tem poder. Não, nós vamos falar, que bênção, glória a Deus, e é bênção mesmo, desde que essa pessoa não transforme isso numa desculpa para não cumprir o propósito do Senhor. A oposição nem sempre é declarada. A oposição nem sempre é o Satanás. E tinha uma terceira desculpa. Casei-me com minha esposa. Aqui que nós não podemos falar mesmo, porque casamento é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Todas as vezes que alguém vem falar para nós, casei-me, é motivo de grande celebração. Ficamos tristes quando não chama a gente para festa, a gente não come o bolo. Mas, via de regra, é motivo de grande celebração, um casamento. Mas ele está falando, eu não fui na presença do Senhor, eu não cumpri o propósito, porque eu me casei. A oposição é proporcional ao propósito. Nós não podemos sucumbir diante das oposições, declaradas ou não declaradas. Nada pode nos arrancar do foco, nada pode nos tirar do alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo são as almas, o nosso alvo são as multidões, o nosso alvo são as vidas, e não há oposição que irá nos tirar do foco, que irá nos tirar do alvo. Eu e você chegaremos onde Deus quer que nós cheguemos, em nome de Jesus. Primeiro segredo, a oposição ao propósito. Precisamos estar preparados. Todos aqui levantaram a mão e disseram, eu quero ser um instrumento. Eu também quero, mas você tem que estar preparado, porque oposições acontecerão. Não estou profetizando isso sobre a vida de ninguém, mas estou vacinando as nossas vidas, porque oposição acontece, mas não pode nos tirar do foco, em nome de Jesus. Em segundo lugar, precisamos entender que a presença do Senhor, ela destrona toda a armadilha de Satanás. A presença do Senhor em nossas vidas, ela faz com que os demônios batam continência por onde nós passemos. A Bíblia diz que quando Jesus foi passando, aquele homem que estava acometido por legião de demônios, o que ele fez? Ele se prostra. Os demônios que estavam sobre a vida daquele homem se rendem à presença do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se submeteu até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao nome de Jesus todo demônio se rende, ao nome de Jesus toda doença se rende, ao nome de Jesus todo inferno se rende. Você não precisa temer, porque no momento em que você levantou a sua mão e disse, eu quero ser usado por Jesus,
Jesus. Você não vai no seu próprio nome. Você não vai no nome da Júlia, do Naldo, do Antônio, da Nadir. Você não vai no nome do Peter, do William, da Márcia. Você vai no nome daquele que tem poder. E aquele que tem poder, ele garante a tua vitória, queridos. Ele garante a tua vitória. É no nome dele que nós vamos. Certa vez fomos ministrar numa outra igreja. E aquele culto foi um culto sobrenatural. E num determinado momento, nós estávamos orando e manifestou muitos demônios. Muitas pessoas possessas de demônios manifestaram. E nós tivemos bastante trabalho ali. Porque os obreiros da igreja correram tudo para a cantina. Ficaram tudo com medo. Não sabiam o poder do nome que está sobre as nossas vidas. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Preste atenção, quando o inimigo olha para você no mundo espiritual, ele não vê esse gordinho careca, não. Ele contempla o sangue de Jesus sobre a minha vida. É indigesto para ele. Ele não pode contra as nossas vidas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. A Bíblia diz: maior é o que está conosco do que aquele que no mundo está. Nada pode contra as nossas vidas. Eu e você, com Jesus, somos a maioria. Nada pode parar uma igreja que tem esse entendimento. Nada pode parar uma célula que entende o poder do nome de Jesus. Nada pode parar uma célula que entende o poder do nome de Jesus. Nada pode nos parar. A depressão não pode ficar de pé num lugar como esse. Não pode. Se você entrou aqui com depressão, eu quero te dizer que você vai sair daqui hoje livre. Porque o espírito da depressão está caindo por terra hoje. Se você entrou aqui com crise de ansiedade, eu quero te dizer que o demônio da ansiedade não pode ficar de pé num ambiente como esse. E se porventura há um demônio da ansiedade aqui, ele vai cair por terra agora. Se você entrou aqui possuído de espírito do medo, esse espírito que tem te aprisionado vai cair por terra agora. Eu ordeno todo nome que se nomeia, toda malignidade, principados e potestades, tudo aquilo que se opõe à obra do Senhor, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder. Há poder. Quando nós falamos o nome de Jesus, o céu se movimenta. Quando nós mencionamos o nome de Jesus, o céu se movimenta. Oh, recalapia sande fácil. Quando nós falamos o nome de Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos
chamou para impactar uma geração. Deus nos chamou para impactar a nossa casa, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para ficarmos presos em quatro paredes. Deus nos chamou para irmos. Para irmos. Para despertarmos uma geração. Aquele homem queria andar com Jesus. Ele falou: Jesus, deixa eu ir no barco contigo. Deixa eu entrar contigo. Jesus olhou e falou assim: não. Comigo você estará na eternidade. Fica tranquilo, eu vou vir te buscar. Porque importa que onde eu esteja, vós estejais também. Eu vou preparar morada para a gente ficar junto para sempre. Mas agora, tem algo na terra que você precisa fazer. Vá para a tua casa. Quero impactar a tua família. Não despreze a prostituta. Não despreze os drogados. Não despreze os endemoniados como você estava. Tenha compaixão deles. Ei, através da tua vida eu quero promover um grande avivamento. Através da tua vida eu quero salvar a tua casa, Gadareno. Através da tua vida eu quero alcançar os teus vizinhos. Através da tua vida, Gadareno, eu quero alcançar Decápolis. Eu quero, Gadareno. Eu preciso de você. É através da tua vida. O Senhor nos chamou para impactarmos. O Senhor nos chamou, aleluia, para tocarmos vidas, queridos. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante que isso. Nós precisamos tocar vidas. Precisamos impactar a nossa geração. Primeiro é por nós. O Senhor Jesus, primeiro Ele vem para nós. Pastora Nadir, quando o Senhor Jesus me arrancou das drogas, há 20, já nem sei mais quanto tempo faz, 99 para cada quanto tempo? 26 anos. Eita, que o tempo passa, hein? Meu Deus. 26 anos, quando Ele me arrancou das drogas. Primeiro Ele fez por mim, me arrancou, me limpou, transformou a minha vida, recuperou minha dignidade, me colocou de pé. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me chamou e eu fui. Eu nem sabia, mas Ele me chamou e eu fui. Aí depois Ele falou assim, ó: filho, eu te limpei, recuperei a tua dignidade, e agora não é mais por você, agora é através de você. Através de você eu quero promover um grande avivamento. E eu contava, eu me lembrava, essa semana passada eu tive a oportunidade de trazer uma palavra nas células, e eu trazia um testemunho de situações que aconteceram, onde na biqueira onde eu trafiquei drogas, o gerente da biqueira, depois de muito tempo que eu fui tratado, restaurado, eu voltei lá, e ele abriu o barraco e falou assim, ó: você tem porta aberta, entra aqui e faz o que você quiser. E aí nós começamos a levar a cesta básica, começamos a fazer uma célula. E teve momentos, o Emanuel era menorzinho, não vai lembrar, mas estava lá também, em que nós colocávamos 80, 90 pessoas dentro de um barraco na favela onde eu traficava drogas. E hoje, se você passar ali no bairro onde eu resido, as igrejas que rodeiam aquele bairro
são marcadas de pessoas que foram resgatadas através daquele trabalho. Primeiro é por você. Primeiro o Senhor vai te pegar, vai te limpar, restaurar a sua vida, te colocar de pé. Mas depois Ele vai falar: agora vai. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Mas depois Ele fala assim: ó, aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Vai, filha, porque através de você eu vou promover um grande avivamento. Ei, tem uma grande obra proposta para nós, queridos. Eu sinto muita graça nessa noite. Tem uma grande obra proposta para as nossas vidas. Nós vamos impactar uma geração, em nome de Jesus. Se você crer, dê a Ele uma poderosa salva de palmas, vai. Precisamos combater uma geração consumidora. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Se você olhar as evidências, se você estudar a Bíblia escatologicamente, você vai perceber que isso não é conversa para boi dormir. Isso é uma grande verdade. Estamos vivendo os últimos dias. Talvez este seja o último culto. Pode ser hoje. Tem um louvor, não sei de quem canta. Quem canta, filho? A Damares. Pode ser hoje o último culto. Porque na ordem cronológica dos acontecimentos, o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Nós subiremos com Ele, e aí nós ficaremos pertinho dEle. Mas Ele disse que um dos sintomas dessa geração, um dos sintomas seria conhecido por uma igreja egoísta. Ele disse assim em Mateus capítulo 24: os últimos dias seriam como os dias de Noé, em que eles casariam e dariam-se, comeriam, beberiam, casariam-se e dariam-se em casamento. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Qual o problema de comer, beber, casar-se e dar-se em casamento? Nenhum. Mas é um povo egoísta que só pensa nos seus próprios interesses. O Senhor Jesus estava falando que essa última geração, a geração dos últimos dias, seria marcado por um povo egoísta, por uma geração consumidora, que não vem para a igreja para servir, que vem para a igreja para ser servido, que pensa que o altar é uma prateleira de supermercado, que a mesa da Santa Ceia tem tudo o que ele precisa. É uma igreja que vem cultuar com o propósito de receber algo, não vem com o propósito de oferecer. Quantas vezes nós olhamos alguém e fala assim: ah, esse culto não foi bom, não gostei muito do louvor. Ainda bem que você não gostou, o louvor não é para você, o culto é para Ele. Temos sido marcados por uma geração consumidora, e muitos se conformam com isso, dizendo: ah, pastor, mas já que a Bíblia disse que seria assim, mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser o povo do avivamento. Nós precisamos ser um povo que anda profeticamente. Nós precisamos ser o remanescente, aqueles que ainda não se dobraram, aqueles que ainda não se dobraram e que não se dobrarão, que permanecem apaixonados como aquelas virgens prudentes, não como aquele povo despreparado. O que você vai fazer no culto hoje? Eu vou lá buscar minha bênção, vou lá buscar minha vitória. Não! Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos combater essa mentalidade, a mentalidade de que nós estamos aqui para ser servidos. E se Deus não fizer, parece que Deus está devendo. Deus não deve nada para ninguém, queridos. Deus não deve nada para nós. Aliás, eu já fiz uma oração para Deus: se Deus não fizesse mais nada na minha vida, de hoje até o fim dos meus dias, eu já teria motivo suficiente para adorá-lo até a eternidade.
porque de onde Ele me arrancou, de onde Ele me tirou, eu acho que nem Satanás queria. E Ele foi lá e me arrancou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Mas existe um povo que está para ser servido, e nós não podemos aceitar esse tipo de pensamento. Precisamos combater essa mentalidade de uma igreja consumidora, e ao contrário disso, imprimir no nosso povo uma igreja empreendedora. Estou aqui para empreender para Jesus, estou aqui para fazer para Jesus, estou aqui para ser uma bênção, estou aqui para ser como aquele endemoniado gadareno, que no momento que recebeu libertação, na mesma hora, ele falou: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Igreja consumidora já estava prevista lá em Apocalipse, capítulo de número 3, no primeiro versículo. É uma igreja que pensa estar viva, mas na verdade está morta. Pensa que está cheio da revelação, pensa que está vivo, mas na verdade está cultuando com Jesus do lado de fora, porque Jesus teve que falar assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, se alguém dentro, Jesus está falando para a igreja, gente. A gente usa esse versículo aqui para o apelo, a gente usa esse versículo aqui para a salvação, mas esse versículo, Jesus está falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Tem uma igreja cultuando com Jesus do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só, gente, uma igreja cultuando com Jesus lá do lado de fora, e ele continua batendo a porta, dizendo: minha igreja, abra a porta, eu quero entrar, eu quero estar com vocês, eu quero entrar nesse culto. Mas a igreja está tão pensando, tão preocupada com seus próprios interesses, que não abre a porta para Jesus entrar. Pelo amor de Deus, podemos admitir isso. Por favor, peça misericórdia, peça misericórdia, se porventura nós fomos surpreendidos em algum tipo de pensamento assim. Não podemos ser dessa estirpe da igreja que consome, que só quer, um povo egoísta. Por que você não está mais indo na igreja? Porque eu fui 3 vezes e Deus não abriu a porta e eu não quero mais ir. Por que você não quer ir na igreja? Ah, porque eu passei, o pastor Naldo não me cumprimentou direito, eu não vou mais lá. Pelo amor de Deus, uma igreja consumidora. Precisamos ser uma igreja que empreende, uma igreja que sai de casa com as mangas arregaçadas. Quantas vezes eu saía na quinta, cheirava cocaína, ia pra balada, voltava e ia jogar futebol, saía do futebol, tomava banho e ia pro samba, voltava do samba, descansava um pouquinho, já ia pra balada de novo. Isso terminava só na segunda ou terça-feira, 5 dias fazendo esse tipo de coisa. Para Jesus, se o culto demora mais 20 minutos, a pessoa já está cansada. Pelo amor de Deus, eu sei que nós temos que ser organizados, é claro que temos, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de um povo que só quer consumir. Queridos, prestem atenção. Isso aqui não é indireta para ninguém. Eu sei que vocês não são assim, que nós não somos assim, mas é uma vacina para que também não sejamos, porque esse é um sintoma da igreja dos últimos dias, e o Satanás vai tentar as nossas vidas para que sejamos assim, mas está repreendido sobre nós isso, em nome de Jesus. E por fim, eu quero falar uma coisa a respeito da unção de Deus sobre nós, da presença de Deus sobre nós. Na velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas e para propósitos específicos. Não havia a plenitude do Espírito Santo. Então ele vinha sobre reis, manifestando sobre eles
uma unção de governo, para que eles pudessem governar. O Espírito Santo vinha sobre sacerdotes, para que o sacerdote pudesse representar o povo diante de Deus. E o Espírito Santo também vinha sobre profetas, para que o profeta pudesse representar Deus diante do povo. Não havia a plenitude do Espírito Santo. Por isso que quando Eliseu foi pedir, ele pediu que era a porção dobrada da unção, porque eram porções, partículas, porções. Eu quero a unção dobrada da unção que está sobre a vida de Elias. E assim aconteceu. Elias operou 7 milagres, Eliseu operou 14. O Espírito Santo visitava pessoas. E aí Deus levanta o profeta Joel e disse assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e todos serão cheios do Espírito Santo. Essa palavra se cumpriu aproximadamente 700 anos depois, lá em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. Todos nós conhecemos, quando na descida do Espírito Santo, todos foram plenos do Espírito Santo. E no momento que nós levantamos a mão para Jesus, e o aceitamos, o recebemos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, o que acontece? O Espírito Santo entra em nós, e nós passamos a ser morada, habitação do Espírito Santo. Perceba que na velha aliança havia uma visitação para um fim e para um propósito, para certas pessoas. Mas agora, todos aqueles que levantam a mão para Jesus passam a ser habitação. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é casa de Deus. Você é a habitação do Altíssimo. O Espírito Santo não te visita no culto. O Espírito Santo não te visita no momento que você vai orar. O Espírito Santo não te visita no momento do louvor. Ele mora em você. Ele habita em você. Pastor, quando eu recebi aquela fechada no trânsito e falei aquilo que eu não devia falar, ele estava comigo? Sim. Quando eu pequei, ele estava comigo? Sim. Quando eu entrei no açougue, ele estava comigo? Sim. Em todos os momentos. Por isso nós somos habitação, e ele tabernaculou em nós. Precisamos ter consciência dessa presença, queridos. Precisamos saber o nome que nos respalda, que é o nome sobre todos os nomes. Mas também precisamos saber que em todo tempo nós não vamos só levar esse nome, nós vamos levar o nome e a presença, porque Ele está conosco. A Bíblia diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel. Não trate como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui agora. Emanuel é a junção de 3 palavras. Em, dentro, homem, El, Deus. Emanuel, Deus dentro do homem. Deus dentro do homem. Esse é o maior milagre que poderia acontecer. O Deus que criou céus, terra, mar, tudo que neles há. O Deus que criou coisas tão grandes que nem a ciência consegue explicar. Esse mesmo Deus, Ele juntou a Trindade e falou: agora eu vou habitar dentro deles. Vai, Antônio, entra dentro de nós. Ele mora em nós. Fique de pé, por favor. Fique de pé, que você vai sentir Ele se movimentando aí onde você está. Oh, Ele mora em nós.
Aquele endemoniado gadareno logo percebeu que no momento em que Jesus tocou ele, algo entrou dentro dele, uma presença santa começou a invadir a vida daquele homem. Quando o Senhor me resgatou das drogas, havia um vazio dentro do meu coração, mas logo aquilo foi sido preenchido. É por isso que eu não critico quando eu vejo alguém cheio de álcool, alcoolizado, alguém drogado, cheio de psicotrópicos. Essa pessoa não conhece Jesus. E quem não conhece Jesus tem um vazio dentro de si. Tudo que Deus fez, Ele usou uma matéria-prima para fazer. Quando Deus foi criar a natureza, quando Deus foi criar, por exemplo, as árvores, Ele falou com a terra, disse: terra, produza. E a terra produziu árvores. O que acontece se você tirar uma árvore da terra? Ela morre, porque você arrancou ela da fonte de vida dela. Deus olhou e falou assim: águas produzam. E a águas começou a produziu peixe. O que acontece se você tirar um peixe da água? Ele morre, porque você tirou ele da sua fonte de vida. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele se reuniu com a Trindade e falou assim: ó, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu e você não fomos terceirizados, o próprio Deus nos fez, o próprio Deus nos criou. E quando o homem está distante da presença do Senhor, tem um vazio dentro de si. E aí o que o homem tenta fazer? Procura sexo fora do casamento. Procura tampar esse vazio através do álcool. Procura tampar esse vazio, preencher esse vazio através de psicotrópicos, da cocaína, do crack. Não conhece a Jesus. E a responsabilidade é nossa, porque a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Essas pessoas precisam conhecer que o vazio que ela está tentando preencher com a cocaína é Jesus que vai preencher. Que o vazio que ela está preenchendo com álcool é o Espírito Santo que vai entrar, que vai fazer morada. É o Emanuel que vai fazer morada nela. Somos nós que precisamos anunciar isso, gente, pelo amor de Deus. Somos nós, somos nós. Somos nós. Vamos adorar a Ele. Se essa palavra falou com você como falou comigo, por favor, vamos adorar a Ele.